Então estamos aqui mais uma vez e o assunto de hoje é como é que se calcula raiz enésima ou, no caso que não der para você, ela não tiver a raiz exata, a gente vai usar as propriedades dos radicais e tentar simplificar um pouco, tornar ela um pouco mais simples e tentar entender um pouco onde é que a gente utiliza isso. Mas vamos lá. A gente é muito acostumado a calcular a raiz quadrada, né? Acho que a mais comum é a que a gente vê lá desde o sexto ano. A raiz quadrada de 64, eu descobri um número que é ao quadrado de 64, que de cara aqui você já sabe que é 8. Mas mesmo assim, 8 ou ainda pode ser menos 8, né? Porque tanto pode ser o número positivo como o número negativo, as raízes quadradas. Mas vamos lá. As raízes com índices pares, na verdade, 2, 4, se tivesse um 6, por exemplo. Mas por que eu botei essa daqui? Porque eu vou mostrar uma maneira que a gente pode utilizar para as outras tudinhas, para as outras todas. Como é que eu vou fazer isso? Vou pegar o 64 e decompor ele em fatores primos. Decompor e fator, né? Fator são as partes de uma multiplicação, 2 vezes 2 é igual a 4, então aqui são dois fatores. E primos são aqueles números que só dividem por um e por ele mesmo, né? Se você pegar a sequência, 2, 3, 5, 7, 11, acho que eu vou escrever até acabar o vídeo. Mas vamos lá. O 64, vou pegando sempre os números menores. O 64 divide por 2, então eu vou colocar aqui, 64 dividido por 2 dá 32, que também divide por 2 porque é par, que dá 16, que também divide por 2, que dá 8, que dividido por 2 dá 4, que dividido por 2 dá 2, que dividido por 2 dá 1, até que enfim cheguei nele. Pensei que ia acabar o quadro. Então o que é que eu faço aqui? Ó? A raiz quadrada de 64, como é expoente 2, eu posso ir fazendo isso. Ó. 2 elevado a 2, 2 elevado a 2 e 2 elevado a 2. Então, essa raiz aí eu posso escrever nesse formato. Ó. Raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado. O que é que acontece aqui? Usando aquela propriedade que a gente já viu na aula anterior, eu posso escrever essa raiz aqui assim, a raiz quadrada de 2 ao quadrado, vezes a raiz quadrada de 2 ao quadrado, vezes a raiz quadrada de 2 ao quadrado, né? Que na verdade, 2 ao quadrado, você lembra que é 4 e a raiz quadrada de 4 é 2. Ou quando o índice e o expoente forem iguais, você pode um elimina o outro, então sobrou 2 vezes 2 vezes 2 aqui, que é igual a 8. Dessa maneira eu sei que dá mais trabalho do que você descobrir qual é o número que ele vezes z dá 64. Mas se eu use essa maneira aqui para você ir utilizando, entendendo a regra e aprender a usar as outras, que talvez você olhando aqui qual é o número que é elevado à quarta potência vai dar 625. Talvez numa dessa daqui você já sinta um pouco mais de dificuldade, né? Apesar de ser 5 o número. Mas vamos lá. Espero que tenha entendido. Vamos adiantando para a próxima. Então, a raiz cúbica de 27, ou seja, qual é o número que é elevado à terceira potência, vai dar 27. Aí eu vou usar aquela mesma ideia ali. Ó. 27, ele não divide por 2 porque é um número ímpar, mas divide por 3 porque a soma dos algarismos dá um número que divide por 3. 27 dividido por 3 dá 9. 9 dividido por 3 dá 3, 3 dividido por 3 dá 1, então isso aqui eu vou ter, juntando, como aqui o expoente é 3, eu tenho, o índice é 3, eu tenho que arrumar um número que é elevado à terceira. A terceira, são 3 vezes. Então isso aqui é a raiz cúbica de 3 à terceira. Posso cortar esse expoente com esse, e a raiz aqui é 3. Então a raiz cúbica de 27 ou a raiz cúbica de 3 à terceira é igual a 3. Vou apagar o resultado da primeira e vou tentar fazer essa outra aqui. Qual é a raiz cúbica de 1000? Então vou fazer usando a mesma ideia. 1000 divide aqui, ó, 2, 3, 5, 7, 11, né? Divide por 2, né? Que dá 500. E agora vai acabar. Divide por 2 que dá 250, que divide por 2 que dá 125, que não divide por 2, né?
número ímpar, aí a gente testa, ele divide por 3, como é que eu sei se o número divide por 3? Você soma os algarismos, se dividir, ele também vai dividir. Então aqui dá 8, não divide, mas divide por 5, porque todo número que termina ou em 0 ou em 5 divide por 5. Então vamos lá, 125 dividido por 5 dá 25, que divide por 5, que dá 5, que dividido por 5 dá 1. A raiz aqui é cúbica, então eu vou ter 2 elevado à terceira e 5 elevado à terceira. Então, apesar de meu espaço estar muito pequenininho aqui, eu vou apagar essa parte aqui. Está muito... Vamos lá. A raiz cúbica de 3 à terceira, que é igual... Posso cortar os expoentes, então essa daqui eu vou ficar com a raiz cúbica de 2 à terceira vezes 5 à terceira. Utilizando a propriedade, vai ter raiz cúbica de 2 à terceira vezes raiz cúbica de não ter mais espaço, né? Vamos lá. Raiz cúbica de 5 à terceira. Quando eu cortar esse expoente com esse e esse com esse, eu vou ficar aqui só 2 vezes 5, que é igual a 10. Isso quer dizer que 10 à terceira dá 1000. Então, o número que é elevado à terceira potência vai dar 1000. É esse daqui. Vamos lá para um próximo exemplo. E, infelizmente, eu vou ter que apagar... Vou ter que apagar a resposta porque o espaço é pequeno. Então vamos lá. Mas esse aqui a gente já entendeu que é 10. A raiz quarta de 625. Vou pegar a mesma ideia. Decomponho em fatores primos. Não divide por 2. Vamos testar se divide por 3. 6 e 2 dá 8. Com 5 dá 13. Não divide por 3. Mas por 5 a gente sabe que divide. E aí 625 dividido por 5 vai dar 125. Mas se vocês quiserem, pode fazer uma continha no canto. 125 a gente já viu que divide só por 5, que dá 25. 25 por 5, que dá 5. E 5 por 5, que dá 1. Como o meu índice aqui é 4, eu tenho que escrever ela no formato 5 elevado a 4. Então, corto esse com esse. A raiz cúbica... A raiz quarta de 625 é igual a raiz quarta de 5 à quarta, que é igual a 5. E lembrem que isso aqui tanto pode ser quando o índice for um número par, 2, 4, 6, tanto pode ser um número positivo, como pode ser um número negativo. Vamos lá. Apaguei aquilo que não devia. Então, vamos lá. E a raiz quadrada de 50? A gente já sabe que a raiz quadrada de 50, ela não é inteira. Porque se você fizer 7 vezes 7 dá 49, 8 vezes 8 dá 64. Então eu posso pegar, simplificar essa raiz aqui, mas eu não tenho como... A gente não vai achar a raiz aproximada não, a gente vai simplificar ela. E como é que eu simplifico? Do mesmo jeito, da mesma ideia que a gente estava vendo anteriormente. Então 50, fazendo a decomposição em fatores primos, 50 dividido por 2, que dá 25. 25 só divide por 5, que dá 5. Que divide por 5, que dá 1. É raiz quadrada, eu tenho que juntar os números de 2 em 2 para ficar o quadrado. Então, essa raiz aqui vai ser 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado vezes 2. O que acontece aqui? Vai ficar a raiz de 5 ao quadrado vezes a raiz de 2. Essa daqui, ó, vai ficar 5 e a raiz de 2 permanece. Então, a raiz de 50 é igual a 5 raiz de 2. Ok? E a raiz cúbica de 16, o que é que vai acontecer com ela? Vamos decompor também. Dividido por 2, 16 dividido por 2 dá 8, 8 por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. É cúbica, então eu tenho que juntar com o mesmo expoente. Então eu vou ter, parecido com a ideia ali, né? Eu tenho uma raiz cúbica de 2 à terceira vezes 2.
Então vai ficar aqui a raiz cúbica de 2 à terceira vezes a raiz cúbica de 2. Vou apagar essa parte aqui para ver se vocês conseguem ver aquela lá, né? Esse não. Vai ficar a raiz cúbica de 2 à terceira vezes a raiz cúbica de 2. Esse tem mesmo índice, mesmo expoente. Posso cancelar, então vai ficar 2 raiz cúbica de 2. Ok? Então eu não vou calcular porque ela não tem uma raiz inteira, nem essa daqui, mas eu posso deixar a raiz aproximada. Vamos continuar. Eu também posso, ao invés de tirar uma parte para fora do radical, eu posso colocar essa parte que está fora, por exemplo, 2 raiz de 5, eu posso botar esse 2 dentro do radical. E aí como é que eu faço isso? Esse número que está aqui fora, para ele entrar no radical, primeiro ele vai multiplicando e com o expoente do tamanho do índice aqui. Então vai ficar a raiz quadrada de 2, como aqui é 2, né? Quando não tem índice, de 2 ao quadrado vezes 5. Então vai ficar a raiz quadrada de 2 ao quadrado é 4 vezes 5. 4 vezes 5 é 20, então eu posso juntar, fazer a raiz quadrada de 20. Ok? E para que é que isso me serve? Por exemplo, eu tenho 2 raízes de 5 mais a raiz de 20. Eu só posso juntar 2 radicais se eles forem exatamente iguais. Eu tenho esse e esse aqui, eu não tenho o que fazer com ele. Eu posso, por exemplo, juntar 3 raiz de 2 mais 4 raiz de 2, que é igual a 7 raiz de 2. Então eu só vou juntar os números que tem aqui fora. E quando não tiver, é só um. Mas nesse caso eu não posso. Não posso se eu não botar esse 2 dentro do radical. Porque como a gente já viu, esse valor aqui é igual a raiz de 20. Então vai ficar a raiz de 20 mais a raiz de 20, que é igual a 2 raiz de 20. Certo? Não é a raiz de 40, só se fosse multiplicando. Então, já entenderam que eu posso botar um número que está fora, por exemplo, 2 raiz cúbica de 5, por exemplo. Então, eu posso botar esse 2 dentro do radical. Como é que ele vai ficar? Continua sendo raiz cúbica, viu? 2 elevado, o número que tem fora elevado a esse expoente, vezes o número que tem dentro. Então vai ficar a raiz cúbica de 2 à terceira é 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 8. Então vai ficar 8 vezes 5, que é igual a raiz cúbica de 40. Do jeito que eu posso simplificar retirando, eu posso simplificar colocando ela dentro. Ok? Eu queria mostrar uns exemplos de como isso ali pode facilitar a vida da gente. Por exemplo, eu vou ver se eu lembro aqui, mas eu acho que a raiz quadrada de 2 é aproximada a 1,4, a raiz quadrada de 3 é aproximada a 1,7 e a raiz quadrada de 5 é aproximada a 2,2. Então, vamos pensar aqui quanto é 5 dividido pela raiz quadrada de 10. Alguém sabe fazer essa conta para mim? Enquanto eu vou ali? Quanto é 5 dividido pela raiz quadrada de 10? O que é que acontece aqui? A raiz quadrada de 10 é muito difícil você fazer isso aqui, a não ser que você seja uma calculadora, inclusive calculadora que você consiga fazer essa divisão. Mas eu posso fazer assim, 5 dividido a raiz quadrada de 10, posso inclusive fazer num cantinho separado, né, a raiz de 10, eu acho que eu vou botar a raiz de, eu posso botar a raiz de 10, mas eu vou botar a raiz de 20, só para a gente ver um negócio diferente. Mas eu vou fazer depois com a raiz de 10 que dá também. Certo? Então a raiz de 20 eu posso dizer que é 4 vezes 5 que dá 20. Não é porque eu pensei em 4 vezes 5, porque o 4 tem raiz quadrada. Então o que é que vai acontecer? Aqui vai ficar raiz de 4 vezes a raiz de 5. Isso vai ser igual a raiz de 4 é 2,
e a raiz de 5 é raiz de 5. Então, o que é que vai acontecer? Eu já dei os valores aqui, então vai ficar 2 vezes a raiz de 5, que é 2,2, que isso aqui vai dar 4,4. Então vai ficar 5 dividido por 4,4, que não é mais um negócio difícil de você fazer. O 5 dividido por 4,4, tanto você pode fazer a conta, que dá um pouquinho de trabalho, né? 5 dividido por 4,4, que aí eu posso botar 5, adiantar a vírgula aqui uma casa para ficar 44, e adiantar a vírgula aqui uma casa vai ficar 50. Então 50 dividido para 44 dá 1 vezes 44 para 50, e 44 para 50 sobra 6, vírgula, e 0 vai dar 1 novamente, então você pode continuar dividindo, que é um valor aproximado de 1,13, certo? Então simplificar a raiz, e aí você tendo esses valores aqui, você consegue resolver algumas situações que não simplificando lhe dariam muito mais trabalho. E aí deixa eu dividir aqui da raiz de 10, apesar que a raiz de 10 dá um pouco de trabalho. Vamos dizer, eu tenho 20 dividido pela raiz de 10. Então a raiz de 10, o 20 continua igual, a raiz de 10 é 2 vezes 5, que nenhuma das duas tem raiz quadrada exata, então vai ficar 20 dividido pela raiz de 2 vezes a raiz de 5. Esses dois valores, 20 sobre raiz de 2 é 1,4 vezes raiz de 5 é 2,2, vai ficar 20 dividido por 1,4 vezes 2,2, dá 8, 8, 2 e 2, então vou ter 8, 10 vai 1, tem duas casas decimais, então vou ter 20 dividido por 3,08. É tão fácil de fazer essa divisão? É não, mas é mais simples do que você dividir dessa maneira aqui, que você não tem nem noção de para onde é que vai, certo? Lógico que aqui até na calculadora, você dá uma filadinha na calculadora, dessa maneira aqui fica mais simples, ok? Então espero que tenha ajudado. Essa aula era um complemento da aula anterior que a gente já tinha visto, e essa era só para tirar mais algumas dúvidas, e até a próxima.